Fala galera, Noviti da Colina aqui, sem enrolação vamos a mais notícias do Vasco, mas antes não esqueça de se inscrever e deixar seu like. VAR explica a decisão de Flávio Rodrigues em possível pênalti de Piton em Vasco x Grêmio, ação natural de disputa. O Vasco estreou no Brasileirão Série A vencendo o Grêmio dentro casa no último domingo por 2-1. A equipe de Ramon Dias conquistou seus 3 primeiros pontos e quer fazer uma temporada bem mais tranquila em 2024, diferente do que aconteceu em 2023. A partida em si foi cercada de polêmicas. A arbitragem do juiz Flávio Rodrigues de Souza não agradou nenhum dos dois lados, mas em especial, os gremistas ficaram na bronca com a arbitragem. O principal motivo da insatisfação do tricolor gaúcho foi um possível pênalti não marcado em um lance que o lateral esquerdo vascaíno Lucas Piton teria cortado a bola com a mão em uma dividida dentro da área com o centroavante Diego Costa. A Confederação Brasileira de Futebol divulgou em seu site o áudio do VAR no lance. O diálogo entre os assistentes de vídeo e o árbitro Flávio Rodrigues de Souza foi revelado e na conversa foi exposto o motivo do lance não ter sido marcado. Após revisar o lance, o árbitro afirma que, para mim, ele está em uma ação de disputa. Ele está em uma ação natural. Não há uma ação de bloquear. Apesar de pegar não mão e está em um movimento natural, e é um movimento repentino, avaliou. Pelo lado vascaíno também teve reclamação. O gigante da colina questionou a não marcação de um lance em que o zagueiro Rodrigo Eli teria cometido uma penalidade em cima de Galdames. O lance foi decidido no VAR e o árbitro nem foi revisar a jogada. Então a gente analisa da seguinte maneira: a bola não é tocada por nenhum dos dois jogadores, eles estão disputando espaço. O defensor já iniciou o processo de chute e numa disputa por espaço, o atacante acaba sendo atingido porque ele se coloca à frente desse movimento do defensor. Sem infração, portanto, analisou a assistente de árbitro de vídeo Daiane Muniz. Após marcar gol contra o Grêmio, David pede voto de confiança à torcida do Vasco. O Vasco estreou bem no Campeonato Brasileiro diante do Grêmio, em São Januário, e bateu a equipe do técnico Renato Gaúcho por 2-1, com gols de David e Matheus Carvalho. Gustavo Martins descontou para o Imortal. Na saída de campo, o atacante David, que abriu o placar para o Vascão, salientou quão importante foi a vitória para o grupo de Ramon Dias na competição mais disputada do Brasil. Importante para o torcedor dar um voto de confiança pra gente. Nada melhor do que começar o campeonato bem com vitória. Suportamos bem o segundo tempo. Muito feliz pelo gol, é o nosso trabalho do dia a dia. Ramon Dias é um cara que nos dá muita confiança e hoje podemos mostrar dentro de campo, pontuou o jogador após a partida. David estava no Internacional e foi contratado no início desta temporada por empréstimo. O elenco vascaíno ficou quase um mês sem entrar em campo devido à eliminação na semifinal do Carioca para o Nova Iguaçu. Agora a equipe espera manter o embalo na competição nacional, para que, diferente da temporada passada, alcance voos maiores e brigue na parte de cima da tabela. Na próxima rodada, na quarta-feira, 17, o Cruz Maltino enfrenta o Red Bull Bragantino, às 19 horas, no estádio Nabizão, em jogo válido pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro. Na sequência, o Vasco enfrenta o Clássico contra o Fluminense, fora, o Criciúma em casa, o Atlético PR, fora de casa, e o Vitória em casa, às 11 horas, no dia 12 de maio. Torcida do Grêmio critica a atuação de Marchesin. Os torcedores do Grêmio elegeram nas redes sociais seus principais culpados para a derrota por 2-1 para o Vasco em São Januário pela primeira rodada do Campeonato Brasileiro. Alguns nomes foram fortemente criticados, como o do meia do Queiroz, do atacante JP Galvão e do zagueiro Rodrigo Eli, apontados como vilões pela torcida tricolor para o Vasco. Mas nenhum nome foi criticado como o do goleiro Marchesin. Para alguns torcedores do tricolor, ele teria falhado tanto no gol de David quanto no segundo, marcado por Matheus Carvalho. Com o desempenho na partida deste domingo, o argentino foi comparado com alguns goleiros muito criticados nos momentos em que vestiram a camisa do Grêmio. Marchesin é criticado e comparado com ex-goleiros de insucesso no Grêmio. Nas redes, Marchesin sofreu muitas críticas por conta dos 2 gols sofridos, que para alguns, vêm das dificuldades do veterano argentino em defesas nos cantos, especialmente o esquerdo, sendo chamado de fraco e chama-gol. O goleiro argentino também teve seu nome comparado com outros arqueiros criticados pela torcida gremista, como Gabriel Grando, Breno, Paulo Vitor, e especialmente o paraguaio Tavarelli, muito contestado quando atuou pelo Grêmio em 2004.
Dentre as principais reivindicações, além do pedido de saída do goleiro argentino, era para que Renato Gaúcho desse a titularidade ao jovem Kaique, que já atuou em algumas oportunidades nessa temporada. Marchesin é veterano, tem 36 anos de idade, e uma carreira de passagem por clubes como Lanús, Argentina, onde começou em 2007, além de Santos Laguna, MX, América, MX, Porto Pur e Celta de Vigo, ESP, onde atuava até se transferir para o Grêmio, em janeiro de 2024, onde assinou por 2 temporadas com o tricolor. Campeonato Brasileiro. Agora decisões do VAR são explicadas ao público. Primeiro caso é no jogo entre Vasco e Grêmio. Flávio Rodrigues de Souza, juiz da partida entre Vasco e Grêmio, estreou uma novidade desta edição do Campeonato Brasileiro. A Confederação Brasileira de Futebol, CBF, fará com que todos os árbitros expliquem as decisões tomadas junto ao VAR para o público no estádio. Neste domingo, 14, em São Januário, no confronto contra o Grêmio, um pênalti para o Vasco da Gama foi anulado por simulação. Com isso, tivemos a estreia da nova ferramenta. O lance aconteceu aos 14 minutos da etapa inicial. Rossi recebeu um passe de David, entrou na área driblando Gustavo Martins e caiu. O árbitro marcou penal, mas foi chamado pelo VAR. Após a revisão na cabine, Flávio decidiu anular a penalidade, anunciando para o estádio inteiro e logo após puniu Rossi com um cartão amarelo pela simulação do lance. Já no fim do primeiro tempo, aos 43 minutos, Flávio novamente fez o anúncio sobre a decisão em não marcar pênalti para o Grêmio, em lance com Lucas Piton dentro da área. A explicação foi que a mão foi acidental. Esta nova medida segue a orientação do presidente da CBF, Edinaldo Rodrigues, de cada vez dar mais transparência nas decisões da arbitragem. A comissão de arbitragem da CBF recebeu uma aprovação da FIFA para implementar o recurso nos jogos do Brasileirão. As reações da maioria foram parecidas, com a maior parte apoiando a decisão de iniciar tal recurso para a competição nacional. Enquanto uns comentaram o fato de dar mais transparência para o jogo em si, outros, como @MiguelAngelop61 falaram sobre o fato do jogo ficar parado, dando um protagonismo desnecessário e perigo para o árbitro. Já @MarlonCrix comentou que copiar coisas boas como este recurso, que é o mesmo dos jogos da NFL, futebol americano, é algo que funciona e traz benefícios, mas pontuou que falta melhorar no Brasil a demora. Vasco terá que pagar multa de 7,65 milhões de reais para tirar Shailon do Atlético Goianiense. O Vasco tenta a contratação de Shailon, meia do Atlético Goianiense, por empréstimo até dezembro de 2024. O jogador foi aprovado pela comissão técnica e também pela 777 Partners, que comanda a SAF do clube. A ideia da diretoria Cruz Maltina é fixar um valor de compra dos direitos econômicos para o jogador de 26 anos. Porém, a negociação é encarada como muito difícil e não vai acontecer nesses moldes propostos pelos cariocas. Segundo a agência RTI Sport, Shailon e seus representantes gostaram do projeto esportivo do Vasco. A janela de transferência será fechada em 19 de abril, mas o meia negocia seu desligamento. Todavia, segundo apurou o Bolavic Brasil, o Atlético Goianiense só aceita negociar o seu camisa 10 mediante o pagamento de 1,4 milhão de euros, 7,65 milhões de reais na cotação atual. Essa quantia é referente à multa. O Vasco tenta ser assertivo na negociação a fim de reforçar o meio-campo. Nas últimas semanas, o clube fracassou nas conversas com Emanuel Martins, que trocou o América Mineiro pelo Fortaleza. Shailon está há 3 temporadas atuando pelo Atlético Goianiense. Ao todo, com a camisa do Dragão, ele já atuou em 126 partidas, marcou 29 gols e fez 29 assistências. Além disso, o camisa 10 venceu o Campeonato Goiano em 3 oportunidades, 2022, 2023 e 2024. O meia esteve perto de se transferir para o Kawasaki Frontale, do Japão, por 2,5 milhões de dólares, 12,6 milhões de reais na cotação atual, no início deste ano, mas o time desistiu depois de não abrir vaga para estrangeiro. O jogador foi peça importante para o Atlético Goianiense alcançar o tricampeonato estadual. Shailon tem contrato até dezembro de 2025 com o Dragão e faz parte dos planos da diretoria para a sequência da temporada. Shailon surgiu para o futebol na Chapecoense em 2014, em uma competição sub-17. Em seguida foi atuar nas divisões de base do São Paulo, onde se tornou atleta profissional anos depois no Morumbi IS. E você, torcedor? O que acha de Shailon no Vasco? Deixe sua opinião nos comentários.